da igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, confesso que eu venho lendo, relendo, vendo um vídeo sobre essa palavra, mas o Senhor, ele me fez me apaixonar por essa palavra de uma forma que hoje fui ajudar o cabelo, né? Para mais bonitinha, né? E comecei a enfiar a pregação lá para a menina no salão. As meninas ficaram olhando assim, eu digo, mas você não sabe como... Menina, Deus, ele fez um rebuliço naquele salão, foi uma benção. Amém. E a palavra que o Senhor me trouxe foi em Esther. Peço aos irmãos que abram, a gente vai ler esse versículo agora, mas a gente vai dar uma passeadinha no livro de Esther. Capítulo 4 de Esther, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Amém. 4, 14. Amém? Que diz a palavra do Senhor: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. O 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Poder sentar, irmãos. Irmãos, nesse momento aqui, tem momentos na nossa vida que a gente passa, momentos que a gente não enxerga o trabalhar de Deus, que a gente acha que o Senhor ele está distante de nós, que Ele não está ouvindo as nossas orações, que Ele não está ouvindo o nosso clamor. Tem momentos que Deus ele age tipo no invisível, e a gente às vezes se pergunta: cadê Deus na minha vida? Cadê Deus na minha história? E essa história do livro de Esther é uma história que o Senhor ele vai montando, ele vai desenhando a história de Esther, porque essa jovem, Deus deu a ela um propósito. Não sei se as irmãs observaram ali que tem uma frase, né? Mulher, Deus te deu um propósito, Ele te curou rainha. E assim Ele fez com Esther. Para entendermos a história, eu vou voltar ao início, lá no começo. O rei ele faz uma festa. Essa festa ela passa 180 dias, muitos dias de festa. Esse rei aqui é o rei Assuero. Ele reinava na Pérsia. E nesse lugar ele reinava 127 províncias. E vinham príncipes, sátrapas e várias pessoas daquelas províncias para essa festa. Era a elite, né? Tava ali, era vinho, era uma festa que não acabava mais. Era festa, era vinho, era comida, era tudo, era banquete. Só que chega um momento que o rei, eu não sei se ele está cansado só do povo rico, né? Aí ele chama todo o povo pobre da província lá, toda a plebe, como eles chamavam. E a gente observa o que nessa história? Ele era casado, o rei tinha a sua rainha, era Vasti. E ele, para aparecer, para se mostrar, ela era muito bonita. Ele manda chamar Vasti para apresentar Vasti naquele banquete, mostrar a sua mulher bonita, formosa. Porém, Vasti
ela não vai. Ela se nega. Aí é onde o rei está. Primeira coisa que eu vejo: trabalhar de Deus. Deus fez com que ela negasse. Para quê, irmã? Adiante, vamos lá. O que acontece? Para que a decisão de Vasti não fosse copiada por outras mulheres no reino, o que acontece? O rei faz um decreto que aquela mulher não fosse até ele mais. Como os dias de hoje, um divórcio, vamos dizer assim. Ele ficou solteiro de novo. Ele deixou ela. E o decreto do rei não pode voltar atrás. Ele não pode ser revogado. Então, quando o rei ele faz o decreto, naquele tempo, não volta atrás. Então, ele ficou sozinho. Aí, então, os príncipes ali, aquelas pessoas que ajudavam o rei, eles: rei, você está só. Você não tem nenhuma rainha. E o que acontece, irmãos? É feito um chamado às 127 províncias para colocarem jovens, virgens, formosas, para passar a ter um ano de, como é que eu posso dizer? Se purificando para o rei, se embelezando para o rei, né? E fazer chapinha no cabelo, no cabrinho, fazer tudo, ficarem formosas. E depois de, né, fazer um spa bem chique, bem... Então, depois desse processo que elas passavam, elas iam ser apresentadas ao rei. Mas o que acontece? Até então, Esther não se chamava Esther, o nome de Esther é Radassa, que eu vou abrir um parênteses aqui para falar para os irmãos. O nome dela é lindo o significado, eu gosto muito de significado de nome. E o nome de Radassa significava murta. Murta, ela era uma planta que crescia no deserto. E diz que essa planta, quando ela era passada, processada, ela exalava um bom perfume. Era um perfume inigualável. Seu cheiro era top, vamos dizer assim. E acontece que, quando Hegai, ele era um homem que ele ia tomar conta dessa casa, dessas mulheres. Ele era um dos reis. E ele tomava conta, ele ia escolhendo as mulheres. Até então, Mardoqueu ele não queria que a Radassa ela fosse para esse lugar. Mas o que acontece? Hegai, ele olha para Esther e ele vê Esther, uma mulher formosa, bonita. E os seus olhos têm graça por ela. E ele vai e chama ela. No capítulo 2, versículo 9, diz assim: e a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther já foi vista. Ela teve o melhor lugar, só por um criado que a viu e achou graça aos seus olhos. Mas o momento, a preparação de Deus. Deus, ele faz com que Vasti negue o rei. Ele faz com que Hegai veja Esther, veja Radassa, e ele a chama, e ele a entrega ali naquele lugar. Alimento, joias, moças criadas, para fazer com tudo que ela quisesse ali. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Irmãos, aqui outro ponto, outro nome. Mardoqueu, Mordecai, né, que tem Bíblia também que diz que o nome dele também é Mordecai. A palavra Mardoqueu, ela significa guerreiro, protetor. E a história de Radassa, ela é uma jovem que ela não tinha pai, não tinha mãe. Ela é órfã. Ela estava naquele lugar peregrina, porque ela vinha cativa da Babilônia, junto com Mardoqueu. Mardoqueu, ele era seu primo, porque muitos dizem que era tio, mas ele não era tio dela, ele era filho do tio. Então, eles eram primos. E ele adota ela, ele cuida dela. Então, Deus, ele faz com que Mardoqueu tome como filha adotiva Esther. Para quê, irmãos? Para orientá-la no seu propósito. O Senhor, ele coloca pessoas no nosso caminho para nos orientar no propósito.
Tem momentos na nossa vida que a gente... eu queria que fulano estivesse do meu lado. Eu queria que ciclano estivesse do meu lado. Mas Deus não quer, irmãos. Deus quer um Mardoqueu na tua vida e na minha vida. Ele quer aquela pessoa que te leve até o teu propósito. Ele quer aquela pessoa que te guie e te oriente ao teu propósito. E lindo aqui, irmãos, é como ela é obediente. É como ela é humilde. Ela não revelou a sua origem. Ela não se fez de coitadinha e disse, eu sou uma órfã, eu sou uma pobrezinha, eu estou aqui, mas vocês não sabem da minha história. Não. Ela se calou. Porque tem momentos na nossa vida que o vizinho, um amigo, ele não precisa saber da tua e da minha história. Ele não vai entender os nossos passos. Ele não vai entender aquilo que Deus quer para mim e para você. Ele vai te achar soberbo, ele vai te achar arrogante, ele vai te achar amostrada. Então, você tem que ficar calada. Você não precisa falar aquilo que Deus quer para você e para o outro. Você tem que guardar. Deus, ele te dá presentes, você tem que guardar. Tem coisas que não precisa, irmãos, o outro saber. E aqui, Esther, ela ficou calada. Mardoqueu disse, cala-te, não diz a tua origem. Mas não foi por vergonha, foi por cuidado, foi por zelo. Porque tem momentos que o outro não precisa saber a nossa origem. Ele não precisa saber de onde a gente veio. Porque muitas das vezes ele vai rir de você. A coitadinha. Olha só o que Deus vai fazer com essa coitadinha. Olha só como Deus ele vai agir no invisível. O Senhor estava escrevendo a história de Esther, irmãos. Estava escrevendo a história dela. E mais à frente, ela é escolhida. O rei a coroa, porque o rei ele achou graça aos olhos dele, Esther. Ele, quando viu ela, ele não quis saber mais, eu acho que nenhuma outra. Ele já pegou a coroa lá e disse, é essa mesmo. E Mardoqueu não saía da porta do palácio. Mardoqueu ficava ali olhando, observando, tendo cuidado com Esther. Quando eu vi aqui essa palavra que diz assim, que ele ficava na porta, ele ficava passando, realmente o próprio Deus. Ele estava ali como se fosse o próprio Deus, cuidando dela, zelando para que não acontecesse nada de ruim com Esther. E Deus, ele coloca pessoas em lugares certos, nos tempos certos, para saber de coisas que lá na frente vai ajudar a mim e a você. Nesse momento aqui, depois que ela é coroada rainha, depois que ela vai, Mardoqueu tem um dia que ele está lá sentado na porta do palácio do rei. E ele começa a ouvir uns conversar por ali. E tem 2 soldados do rei tramando contra a vida do rei. Lembrem disso. Lá na frente a gente vai ver o que acontece. Eram 2 soldados chamados Bigtan e Teres. Eles estavam atentando contra a vida do rei. Eles estavam tramando em matar o rei. Então Mardoqueu ele faz com que Esther saiba disso, para que chegue aos ouvidos do rei. Então quando chega aos ouvidos do rei, o rei vai procurar saber se realmente isso é verdade, é verídico, e ele vê que é verídico, e esses homens são mortos na forca. E isso passa. Lá no tempo real tinha um livro, que o livro ele é chamado de Livro das Crônicas, e lá está essa história, que um tal de Mardoqueu ouviu falar isso, e o rei foi avisado, então esses homens foram mortos. Mas até então, Mardoqueu não recebeu recompensa aqui não, irmãos, vamos mais para frente. Aí o que vai acontecer? Nessa história, aparece um tal de Amã. Amã, ele é o segundo do rei. Amã, ele é exaltado pelo rei. Ele vai ser como um braço direito para o rei. E o que acontece? Quando Amã passa pelos súditos, ele tem que ser reverenciado, né? Eles deveriam se inclinar e se prostrar diante de Amã, todo o povo. Porém, Mardoqueu não se prostra. Mardoqueu ele só se prostra ao Deus dos deuses, ao seu Deus. E ali faz com que Amã ele tenha um furor. Cresce o ódio e a ira em Amã contra Mardoqueu. E Mardoqueu ele vai até a sua parentela, a sua esposa, e ali ele fala que aconteceu isso. Aí o que é que ela faz? Olha que mulher sábia, gente. Faz uma forca para ele, para matar ele. Olha só, que conselho, né? E ele prepara essa forca. Mas o que acontece?
Mas a mãe ele ainda faz o seguinte, ele vai lá no rei e aí diz, rei, vamos fazer assim, tem um povo aí que não segue os teus preceitos, não segue a tua política, não adora os teus deuses. Vamos mandar bater esse povo? E aí quem matar ele, a gente ainda dá um dinheirinho, né? Porque matou-os, tá? E o rei faça, pode fazer. Mais um decreto. O decreto do rei não pode ser revogado. Não pode ser mudado. Então, a gente chega na revolta de Mardoqueu. Mardoqueu, ele é sabedor dessa história. Ele é sabedor que Amã intenta contra o seu povo, que quer matar e destruir os judeus. E ele vai, rasga suas vestes como protesto e se veste de saco, de cinza. E Esté fica sabendo disso. Ela fica sabendo que Mardoqueu está à porta do palácio, vestido de saco. Aí ela manda uma criada, porque é muito nome da gente. Ela chama uma criada chamada Ataque, um dos eunucos do rei. E ele manda que ela vá até Mardoqueu levar roupas para Mardoqueu e ele se vestir. Ele não. Ele está revoltado, ele está, como é que eu posso dizer nos dias de hoje? Atacado lá, ele não quer, ele não vai sair dali, ele vai ficar ali na revolta, no protesto, protestando, porque ele ficou ali. Então ele chega, Esté vem conversar com ele e chega nesse ponto. Esse ponto que ele vai conversar com Esté e dizer, Esté, o teu povo vai perecer, o teu povo vai morrer, ele fez um decreto, então vai matar todos. E aí, como é que vai ser? Você está lá. E a gente aqui, como é que vai ficar? Estou conjecturando, viu, irmãos? Estou usando as minhas palavras. E então, Esté, o que acontece? Esté, ela não vai lutar com armas humanas. Esté, ela era uma jovem, vamos recapitular, uma jovem órfã, peregrina naquele lugar. Uma jovem que poderia ter todos os outros propósitos para ela. Ela poderia ter saído daquela terra, ter ido embora, mas ela ficou e ela se tornou rainha. Aí o que acontece? Ela fica rica, arruma um marido, tem luxo, tem tudo. Ela podia mudar, ela podia não ouvir mais Mardoqueu, ela poderia dizer, eu não quero mais saber, agora eu sou rica, eu tenho posses, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Mas ela continua obediente à voz do seu pai, que ele que a criou. E ela continua obediente. Então ela vai, ela pensa, ela diz, então tá certo. Vamos lá, o que você vai fazer, Mardoqueu? Você vai falar com o povo e pedir a eles que jejuem durante 3 dias. Não comam, não bebam, porque eu entrarei nos aposentos reais, porém, possa ser que eu pereça. Irmãos, naquele tempo, quando uma mulher ou alguma pessoa para falar com o rei, eles tinham que ser chamados. Então já fazia 30 dias, ou seja, um mês, que o rei não mandava chamar Esté à sua presença. Mas, pelas forças espirituais, pela força do Deus Altíssimo, ela vai e se põe de pé. Ela luta, ela usa as armas espirituais. Ela vai, jejua junto com as suas moças, e ela se achega até o palácio, aonde o rei está. Ela fica como um terraço, né? Mas lá é bem grande, e o rei vai estar lá no seu trono. E para que uma pessoa entrasse nos aposentos do rei seja chamado, ele tinha que colocar o cetro para essa pessoa. Ele tinha que apontar. O que acontece? Esté chega e o rei, ao vê-la, ele pega seu cetro, aponta para Esté e diz: faz a tua petição. Você pode me pedir tudo, até metade do meu reino, se você quiser, eu lhe dou. Olha como esse homem amava essa mulher. Porque se fosse eu dizia, vai embora, sai daqui, eu te chamei por conta que ele era rei. Ele podia fazer isso. Mas, mais uma vez, o nosso Deus, ele é Deus de propósito. Ele é Deus de direcionamento. Ele é um Deus que ele usa quem ele quer e na hora que ele quer. Então ele foi, colocou a mão na mão do rei lá e, certo, te dou tudo, mulher. Pede. Mas Esté era inteligente. Ela disse, não, rei, eu não quero te pedir agora, eu só quero te convidar para 2 banquetes que eu vou fazer. Olha só. Então, naquela mesma noite,
O rei, irmãos, eu acho que ele nem dormiu. O rei, ele fica meio agoniado, sem sono, e ele lembra daquele homem. O homem lá atrás, que salvou a vida dele, Mardoqueu. Ele tem um sono perturbado e ele diz: ei, vai buscar o livro ali, que eu acho que eu não honrei uma pessoa. Você lembra daquela história que o homem salvou a minha vida através de ouvir as conversas ali? Lembro, rei, esse aqui, ó, Mardoqueu. Eu fiz alguma coisa por esse homem? Não. E nisso, irmãos, Amã já tinha preparado a forca, lembram? Para matar Mardoqueu. Amã já tinha preparado tudo para matar todos os judeus. E quando Amã chega lá no rei, aí ele olha para Amã e faz: não, Amã, o que o rei faz para honrar alguém que fez algo bom para o rei? Aí Amã, ele vai e se enche de si, daí ele: eita, chegou minha hora, agora eu vou, agora sou eu. O rei vai me exaltar, ó. Eu posso. Aí ele diz: ah, rei, pega tuas vestes reais, veste ele, coloca um anel no dedo dele, coloca a tua coroa, coloca ele em cima de um cavalo e diz... E vai passeando, viu? E ainda era para o rei pegar ele e sair, né? Isso é o que o rei faz quando ele quer honrar um homem. Aí ele olha para Amã, achando que ia ser com ele, né? Aí ele diz: vai lá e faz isso com Mardoqueu para mim. Eita, Jesus. Imagina como esse homem ficou possesso de ódio. E assim, eu acho que a vontade dele era dizer: eu vou não. Mas ele com medo, né? Perdeu o pescoço. Rei, vou. Imagina ele lá, né? Mardoqueu. Isso aí, o homem. É isso aí. E lá, com aquele ódio dentro de si. Mas é assim, irmãos, que Deus faz. Deus, quando Ele quer honrar os dele, Ele prepara o inimigo para honrar. Ele prepara tudo. E não é vingança, irmãos, é porque é honra. Deus, Ele dá honra a quem merece honra. Então, Mardoqueu ali naquele lugar, ele foi honrado, porque ele foi. E foi usado por Deus mesmo para salvar o rei. Porque Deus queria o seu povo liberto. Era um propósito de Deus. Deus, Ele faz com que uma jovem órfã, peregrina, pobre, chegue ao reinado para isso. Deus, Ele pega aquela jovem e leva para ali para isso. Para quê? Para que o próprio Mardoqueu tivesse acesso. Para que o próprio Mardoqueu, ele tivesse ali sentado, ouvisse aqueles homens. Para que eles pudessem se organizar e dizer: não, a gente tem que se unir e o nosso povo não pode perecer. Porque, irmãos, existem momentos que Deus age sem que nós percebamos. Nós podemos orar, clamar, pedir, e mesmo assim, não enxergamos o agir de Deus. Porém, Deus age mesmo sem aparecer. Eu ouvi uma pregação e a pregadora disse assim: o único livro da Bíblia que não aparece o nome, viu, gente, escrito, Deus, é o livro de Esther. Mas Deus, Ele trabalha no silêncio. Deus, Ele escreve a história de Esther. Ele escreve a história de Mardoqueu. Ele faz com que tudo, gente, é assim, Ele vai tecendo. Não tem quando a gente tece uma peça, quem faz tese ou nada sabe, né? Tece e vai ali montando. E o Senhor, Ele vai montando essa história. É uma história tão maravilhosa que você só tem vontade de ler mais e entender. Então, Esther, ela vive no pior período. O período do exílio, o pós-exílio. O povo, ele foi exilado, ele foi para a Babilônia, então ele voltou. Então, imagina aí, essa jovem, como estava a cabeça dela. Mas mesmo assim, o Senhor levantou rainha. Mesmo assim, o Senhor pegou alguém improvável, alguém que ninguém via, para ser rainha. Para ser aquela que ia mudar o quadro. Para ser aquela que ia fazer com que o povo fosse liberto. Como Deus viu José naquele abuso. Como Jesus, como Deus, Ele fez com Paulo, que era Saulo. Então Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, irmãos. Deus, Ele tem um propósito, Ele muda, Ele transforma. E quando acontece isso, tem os 2 banquetes. O rei vai com Amã. Amã mais uma vez se achando que ia ser, né? E no segundo banquete, o rei diz: peça novamente, faça o teu pedido, o que você quer? Eu te dou até metade do meu rei. Ela diz: meu rei,
que o senhor acha de uma pessoa que ela quer matar a mim e ao meu povo? Aí o rei fica revoltado. Quem é? Me diga logo que eu quero saber quem é. Aí ela olha e Amã. Irmãos, que coisa mais linda. E o rei fica possesso com furor e Amã fica pedindo desculpa e ela não pode fazer nada. É o rei. E o rei manda matar Amã na forca que foi preparada para Mardoqueu. E aqui a gente poderia dizer, que bom, venceu o inimigo, mas não é isso. A história de Esther não se define por essa reviravolta de história, de Amã morrer na forca que ele preparou para Mardoqueu, não, irmãos, porque o crente, o cristão, ele não é vingativo. O ponto-chave aqui é que o povo pôde ser liberto. O povo judeu venceu. Porque o que acontece depois? Mardoqueu, ele vai tomar o primeiro lugar ao lado do rei. Ele vai ficar no lugar de Amã. O anel que estava no dedo de Amã passa para Mardoqueu. Esther, ela vai suplicar pelo seu povo ao rei, diz, rei, faz com que esse decreto seja desfeito. Ele diz, eu não posso, porque o decreto do rei não pode ser revogado, mas eu posso mudar, faça conforme aquilo que você achar melhor. Eles fazem um decreto no qual os judeus podem se defender e que o rei dará todo aparato de armas e tudo. E o que acontece, irmãos? Ali vai começar os embates, e vai ter embates e embates e mais embates, e sempre os judeus ganhando. Sempre os judeus ganhando. E Deus é lindo. E ainda ficou o quê? Uma festa. É a festa de Purim. Essa festa até hoje ela é comemorada, porque o povo judeu foi liberto. O povo judeu venceu. E assim somos nós, eu e você. Quando a gente é obediente à voz do Senhor, quando a gente é humilde na presença do Senhor, quando a gente faz aquilo conforme o Senhor colocou um propósito em nossa vida, e a gente permite que Deus haja, a gente vence. Nós seremos vencedoras, irmãs, porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós e para cada um dos meninos que aqui estão. Deus, ele tem propósito para todos. Vai de nós ouvirmos a voz do Senhor. Então o Senhor, ele trabalhou no silêncio, o Senhor, ele trabalhou ali e ele teceu a história de Esther. Porque o propósito, ele não depende da posição. Aleluia. O propósito é de Deus. E é Deus que faz. O propósito para mim, para a tua vida. Hoje eu estou aqui. O meu propósito, às vezes, eu digo, Senhor, eu não tenho propósito, eu não sei, Deus. Eu sou só uma mãe, eu sou só uma filha, eu sou só... Mas eu disse, teu propósito é maior, filha. Eu te chamei para ganhar almas. Eu te chamei para louvar o meu nome, eu te chamei para me adorar. O Senhor, ele tem um propósito para cada um de nós. O propósito da irmã Silvana é diferente da irmã Margarete, da irmã Dianara. Deus sabe. Deus conhece o som dos nossos corações. Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode todas as coisas. Então aqui o Senhor, ele trabalhou no invisível. O nome dele não pode ter sido escrito aqui. Deus mandou Mardoqueu fazer assim. Deus mandou Esther fazer assim. Mas o Senhor, ele estava ali, direcionando. Então o Senhor, ele direciona o meu e o teu caminho, a vitória. O Senhor, ele direciona o meu e o teu caminho para a gente vencer guerras e batalhas que a gente não vê. Então Deus, ele é aquele que pode todas as coisas. Deus, ele é aquele que trabalha no invisível, no propósito da minha e da tua vida. Então Deus, ele... Eu até escrevi aqui, Deus, ele trabalha em secreto, mas ele honra em público, nos coroando com a vitória. Deus, ele é soberano, irmãos. E possa ser que ninguém nos enxergue, possa ser que ninguém nos veja, possa ser que a gente seja aquela órfã que está sozinha, que estava ali e Deus deu a ela um Mardoqueu para cuidar, para guiar. Mas Deus, ele diz, ei filha, eu estou aqui. Possa ser que você não tenha um Mardoqueu ainda, mas Deus diz, você é minha filha. Você não é uma qualquer. Você é filha do Deus Altíssimo. Você é aquela que o Senhor está vendo e sondando. Você é aquele que o Senhor está preparando para vencer as lutas e as guerras. Você é aquela pessoa que o Senhor já colocou um propósito na tua vida e disse, filho, vai, que eu estou contigo. A minha mão está direcionando o teu caminho. E eu creio, irmãs, que o Senhor é um Deus que faz. Ele é um Deus que escreve a minha e a tua história. E o Senhor, saiam daqui, irmãs, essa noite, sabendo que todas foram coroadas.
Todas têm um propósito. Todas estão nas mãos do Senhor. E Ele não vai desamparar nenhuma de vocês. Porque Deus é Deus de verdade. Deus, Ele é um Deus que Ele é fiel, mesmo nós não sendo fiéis a Ele. Amém? Então, que o Senhor, Ele venha abençoar cada um essa noite. E que vocês saiam daqui com essa certeza que Deus, Ele guia cada um de vocês. Que Deus, Ele já coroou cada um de vocês como rainha dos seus propósitos. Amém? Que as palmas do louvor engrandeçam o nome do Senhor essa noite.